Os convido para que abram as suas Bíblias no Salmo 120. Salmo 120. Esse será o texto da nossa exposição nessa manhã. Salmo 120. A palavra do Senhor assim nos diz: cântico de peregrinação. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos. Tu és o Deus de toda a terra, o Senhor deste universo. E o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos trouxe, ó Deus, a este lugar, nos reuniu na tua família, nos deu o privilégio de te adorar, de te bendizer e de reconhecer que essa é a razão da nossa existência. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração agora. Dá-nos, ó Deus, da tua instrução. Faz-nos caminhar neste mundo com sabedoria, para que assim, ó Deus, venhamos a te glorificar, bendizer, testemunhar de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, edifica-nos. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A vida cristã é uma caminhada de fé e esperança. E com essa afirmação, meus irmãos, damos início a uma série de exposições bíblicas que terá como foco elucidar os ricos aprendizados que nós encontramos nos chamados Salmos dos Peregrinos, ou Salmos dos Degraus, ou ainda, como preferem alguns, os Salmos de Romagem. Basicamente um conjunto, um recorte, que compreende 15 textos preciosos do Saltério. Nos Salmos de Peregrinação, temos imagens muito vivas daquilo de que é feita a trajetória do crente e como no transcorrer da nossa jornada, a nossa comunhão com Deus pode e deve ser aprimorada. Assim, eu pergunto aos irmãos de antemão: você tem sido bem-sucedido nesse mundo? Você tem enfrentado as suas lutas com fé? Você tem andado com Deus? O Salmo 120 a 134 servem a esse tipo de reflexão em níveis existenciais, espirituais e transcendentais. Eles nos trazem algumas lições preliminares que eu já gostaria de destacar. E como estou fazendo aqui, na verdade, não apenas a introdução do texto, mas a introdução da série, eu quero que os irmãos fixem 4 aspectos importantes a partir desse momento. Primeiro, que a nossa vida é uma peregrinação rumo ao céu. Segundo, que nesse mundo nós vivenciamos diversificadas experiências, toda sorte de experiências. Terceiro, que as dificuldades surgem, inevitavelmente elas surgirão, mas não devem impedir o nosso progresso. E quarto, enquanto caminhamos nesse mundo, devemos nos propor ao louvor da glória de Deus. Então, meus irmãos, 4 aspectos que são elementares, fundamentais aqui. Eu vou começar a explanar o primeiro. A nossa vida aqui é uma peregrinação rumo ao céu. Esses salmos eram geralmente cantados pelos judeus em suas viagens rumo a Sião. Isso porque, mesmo habitando em lugares distantes e muito diferentes, em pelo menos 3 ocasiões festivas no ano, os hebreus guardavam o preceito antigo de se dirigir até a cidade de Jerusalém e ao templo do Senhor. Entendendo o princípio de que a identidade de Israel como povo do pacto tinha que ser preservada, as tribos se organizavam e então subiam, marchavam a Jerusalém em caravanas. Isso era uma indicação clara de que eles não pertenciam aos lugares por onde estavam dispersos. Eles não eram da Síria, do Egito, da Pérsia. Eles eram de Israel. Eles eram do povo do Senhor.
Ao mesmo tempo, enquanto regressavam e armavam as suas tendas pelo caminho, eles igualmente sabiam que aquelas eram paradas temporárias até que estivessem finalmente juntos aos seus irmãos, em adoração coletiva, no espaço para isso designado e diante do Deus Santo que satisfaria plenamente os seus corações. Duas questões fundamentais para nós aqui então, irmãos. Primeiro, vamos compreender que este mundo é o lugar da nossa peregrinação e jamais pode ser confundido como nosso destino final. Jamais. Como bem diz o autor da carta aos Hebreus, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Segundo lugar, vamos preservar a nossa identidade onde quer que estejamos e seja lá qual for a conjuntura que nos cerque. Por diversas circunstâncias, nem sempre você terá o benefício de estar próximo da sua igreja ou próximo dos seus irmãos. Talvez você enfrente na vida algum tipo de problema agudo que te faça se sentir sozinho ou desanimado, mas você deve se lembrar de quem você é em Jesus, de como você foi salvo dos seus pecados e do compromisso que o Senhor firmou com você, no qual Ele se declara seu Deus e no qual você também se declara a Ele como seu servo, seu súdito. Isso fará com que você se lembre de que é um crente na faculdade, no trabalho, vivendo em diferentes países ou situações. Você é crente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você é crente no deserto do Saara e no gelo da Antártida. A sua identidade não pode ser ignorada nem em suas relações interpessoais, nem em seus negócios profissionais. Por isso, onde quer que você esteja, você ainda deverá guardar os mandamentos, você ainda deverá demonstrar o temor do Senhor, você ainda se alimentará da palavra de Deus e você ainda estará em constante oração. Meus irmãos, uma das razões pelas quais as pessoas se identificam com o saltério é que os salmos da Bíblia são como que o espelho da alma. Eles costumam refletir de uma forma muito realista os sentimentos humanos, as dúvidas inquietantes, as expressões de alegria, as expectativas de um futuro abençoado e coisas semelhantes a estas, nas quais nós também estamos interessados. Todos estamos interessados. Os salmos revelam, então, os crentes em seus temores e fragilidades, e, ao mesmo tempo, eles também seguem as suas vidas regozijando-se em Deus e confiando em suas bênçãos. Especificamente, nos salmos de romagem, temos testemunhos de como Deus concede paz, de como Deus providencia socorro, de como Deus manifesta a sua misericórdia, de como Deus envia livramento, promove restauração, cuida das famílias e ampara os que o temem. Porque, como dissemos então, num segundo aspecto, nessa caminhada nós vivenciamos diferentes experiências. São diferentes experiências que nós encontramos aqui. Os crentes respondem, por sua vez, com humildade, gratidão, obediência e culto. No somatório de todas estas circunstâncias diversas que nós atravessamos na vida, nós vemos que somos testados, nós aprendemos que servir a Deus é algo que vale muito a pena, e em alguns casos nós vamos constatar, como no Salmo 129, que muitas vezes nos angustiaram desde a nossa mocidade. Mas também diremos, como no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Às vezes estaremos solitários e muito desconfortáveis ao nos encontrar entre homens que amam a contenda, como no Salmo 120, que lemos agora, mas certamente Deus nos permitirá situações em que bradaremos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como no Salmo 133. Confessaremos a nossa miséria e iniquidade, como no Salmo 130, mas teremos a certeza da restauração e de que grandes coisas o Senhor faz por nós, como encontramos no Salmo 126. Às vezes nos queixaremos do desprezo dos soberbos, como no Salmo 123, mas também poderemos reproduzir o que atesta o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essas diferentes percepções nos amadurecem, enriquecem o nosso aprendizado e nos fazem perceber o quanto o Senhor está perto de nós.
As dificuldades então se agigantam, mas não vencem o povo de Deus. As angústias nos assolam, mas não determinam o nosso fim. Somos inteiramente dependentes de Deus, o Senhor sabe disso e não nos abandona, antes estende o seu braço. Por isso então, irmãos, nós temos aqui o terceiro ponto. As dificuldades não devem impedir o nosso progresso. Não devem. Não importa o que aconteça. É necessário que nós avancemos, que nós cresçamos, que nós façamos progressos espirituais, que nós não desistamos daquilo que é a coisa mais certa que existe. O Senhor é a nossa grande riqueza. E não há desafio nesse mundo tão grande que não possa ser enfrentado e vencido ao lado dele. Mas eu garanto, aí podemos dizer que sem a companhia de Deus, o menor dos problemas será capaz de nos esmagar, de nos fazer esmorecer e de nos prostrar. Com o que é que os salmistas vão ter que lidar aqui, meus irmãos? Com as mesmas coisas com as quais nós temos que lidar nesse mundo quebrado. Eles falarão dos danos que a mentira traz, da rebelião dos homens contra Deus, das ameaças e perigos ao longo do caminho, da agressividade alheia, da dureza de coração e apostasia de alguns e assim por diante. Essas são as dificuldades comuns a todos nós, não é mesmo? Porém, meus irmãos, onde existem dificuldades, abundam as promessas. Parafraseando o apóstolo Paulo, numa linguagem que também serve aqui, onde o pecado abunda, superabunda a graça. No lugar onde as nossas mazelas e misérias são expostas, o poder de Deus prevalece. Então, por que recuar ou desistir, se Ele não permitirá que os teus pés vacilem e te guardará de todo mal? O que precisamos temer, já que se não fosse o Senhor ao nosso lado, teríamos sido engolidos vivos, mas estamos aqui, não estamos? Por que nos preocuparemos excessivamente com o pão necessário à sobrevivência, se aos seus amados Ele o dá enquanto dormem? As lágrimas que escorrem dos nossos olhos nos farão tropeçar, como se quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo os seus feixes. Quantas pessoas conseguem acalmar o coração ouvindo "espere no Senhor, pois nele há misericórdia, e é Ele quem redime"? As dificuldades, irmãos, não devem impedir o nosso progresso. Em quarto e último lugar, nessa introdução ainda, enquanto caminhamos, nós perseveramos no louvor a Deus. Uma coisa que me desperta muito a atenção é a relação dos homens com a música, não é mesmo? Quando a gente para pensar, tanto no aspecto cultural quanto no aspecto histórico, a música é algo que faz parte das nossas experiências. E elas marcam momentos e fases distintas da nossa vida, da nossa caminhada. É possível que você tenha a sua playlist musical para cada finalidade específica. Porque há músicas que nos fazem lembrar do passado. Há músicas que ativam o cérebro para nos exercitarmos melhor. Há músicas que servem para relaxar. Há músicas que nos mantêm acordados ao dirigir. Há músicas que nós cantamos para as pessoas a fim de homenageá-las. Há músicas que nós ouvimos quando estamos tristes, outras que nós ouvimos quando estamos alegres, outras que trazem lições importantes, reflexões, enfim. Mas o que eu quero destacar agora é que no plano de Deus, a música está presente na história da redenção, e é uma forma de cantar os grandes feitos do Senhor. O povo de Deus canta, e o povo de Deus louva, enquanto caminha para o céu. Os salmos de peregrinação são um ótimo exemplo disso. Nesse conjunto de textos compilados, nós temos letras profundas, poesia bem elaborada, métricas hebraicas bem definidas, de músicas solenes que elevavam os corações dos fiéis nesses atos de adoração. Os salmos dos peregrinos, irmãos, são orações cantadas, são canções que faziam parte de um inário inspirado da nação de Israel. Na tradição judaico-cristã, a música marcava os grandes eventos, rememorava os feitos do Senhor, trazia ânimo, transmitia conteúdo edificante, fortalecia, servia de testemunho e de evangelização. A música estava presente quando o povo atravessou o Mar Vermelho e quando Jesus instituiu também a Santa Ceia. A música foi um instrumento precioso nos relatos da igreja primitiva, no período da Reforma Protestante.
Companheiros de prisão ouviram Paulo e Silas cantando feridos à meia-noite, e os carrascos chegaram a ver muitos crentes irem à fogueira ou serem lançados às feras enquanto cantavam a Deus como último ato. Nos céus, os anjos louvam, e nós também assim o faremos. Aqui, nos dias da nossa peregrinação, o louvor com o cântico dos nossos lábios deve nos caracterizar também, como a expressão de corações que estão cheios do Espírito Santo, na sinceridade e inteireza do nosso ser. Então cantamos para dizer que reconhecemos o que Deus tem feito, cantamos para dizer que Ele é o único Deus sobre a face da terra, cantamos para comunicar a palavra e para fazer a semente cair em solo fértil e frutificar a 30, 60 e 100 por um. Cantamos porque a música nos ajuda a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Cantamos para cumprir aquilo que o apóstolo Paulo também ensina: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, meus irmãos, nesse primeiro momento, esses 4 aspectos devem ser fixados. A nossa vida é uma peregrinação rumo ao céu. Nessa caminhada passamos por experiências distintas. Agora mesmo, com certeza, cada um de nós está vivendo uma experiência diferente. E Deus está cumprindo propósitos na vida de cada um. Terceiro, as dificuldades não devem impedir o nosso progresso. E quarto, enquanto caminhamos, precisamos nos manter firmes no louvor a Deus, porque isso dará sentido a tudo. Vamos pensar agora no Salmo 120, propriamente dito, mais especificamente. E eu quero destacar 3 pontos aqui, irmãos. Vejam, a oração, a verdade e a paz. Essas 3 palavras, oração, verdade e paz, certamente fazem parte do vocabulário dos crentes e, portanto, fazem parte da nossa peregrinação nesse mundo. Nossas vidas estarão bem norteadas se nós as conduzirmos sob esses parâmetros. Portanto, o desafio que eu gostaria de lançar para você em forma de tema para essa mensagem é: caminhe em oração pela verdade e pela paz. Caminhe em oração pela verdade e pela paz. Mesmo que tenhamos lutas, seremos bem-sucedidos e estaremos mais livres de embaraços se essas práticas nos acompanharem. Conquanto não devamos confundir a aplicação desses princípios como se fossem parte de um moralismo que não salva, é fato que esse tripé encontra respaldo nas Escrituras. A oração, a verdade e a paz têm o seu valor na medida em que estão conectadas com a graça de Deus e na medida em que se associam com Cristo e com a sua obra redentora. Em outras palavras, irmãos, em decorrência da nossa comunhão com Jesus, nós clamamos a Deus, vivemos de forma íntegra e a paz nos acompanha e nos caracteriza. Vamos então ver como esses 3 elementos se apresentam no Salmo 120, o primeiro dos salmos de romagem dentro do saltério. E eu tenho 4 questões importantes para considerarmos no verso 1, apenas no verso 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. 4 questões importantes. Primeiro, em que estado o salmista se encontra quando ora? Segundo, como o salmista ora? Terceiro, a quem o salmista ora? E quarto, o que motiva o salmista a orar? 4 questões. A primeira resposta é muito clara. Ele diz que ora em um estado de angústia. Em qual estado o salmista ora? Ele está em angústia. Na minha angústia, clamo. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Notem bem isso. Em toda a nossa trajetória, em todo o nosso percurso da viagem rumo ao céu, nós precisamos orar. Mas talvez nenhum momento seja mais imprescindível orar do que aquele em que nós sentimos a nossa alma fustigada. Os momentos em que a dor machuca o peito. Os momentos em que nós estamos padecendo com alguma injustiça. Os momentos em que algo tenebroso nos surpreende, quando a maldade nos cerca. Esses são os momentos cruciais em que os nossos joelhos devem dobrar, irmãos. Porque aí estaremos fragilizados e precisaremos ainda mais da ação e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, podem ter certeza de que existem alguns tipos de angústia
que nós enfrentamos, que os seres humanos enfrentam, que não se dissiparão dos nossos corações de forma alguma, a não ser pela poderosa intervenção do Senhor. O escritor diz: na minha angústia, clamo ao Senhor. E é isso que o crente faz quando ele está aflito. O remédio que o crente usa para a angústia é oração. Na sua angústia, ele ora. O salmista diz: na minha angústia, eu oro, eu clamo ao Senhor. Ele não diz: na minha angústia, eu renego o nome do Senhor. Na minha angústia, eu me rebelo contra as leis do Senhor. Na minha angústia, eu me afasto do povo do Senhor. Porque, muito embora alguns tentem justificar insanidades quando sofrem, ou esfriamento quando sofrem, o que nós precisamos, meus irmãos, fazer, e rapidamente, ao nos vermos atormentados com algo, é o mesmo que o salmista fez: na minha angústia, clamo ao Senhor. Agora pensem no verbo clamar aqui. Clamar não tem meramente o sentido de pedir algo, mas de suplicar. E de suplicar com muitos rogos. Porque é inevitável que a angústia venha, mas é fundamental que quando ela vier, as nossas intercessões também sejam intensificadas para não tropeçarmos. O salmista clamava com força desse jeito, porque a sua angústia era forte, era grande. Então, que bom seria se nós entendermos isso, que na proporção em que a nossa apreensão aumenta, que aumente o fervor das nossas preces. Até porque, como dizia Calvino, quanto mais confusas estão as coisas nesse mundo, mais prontamente está Deus em socorrer e ajudar o seu povo. Nós não venceremos problemas sozinhos. Não suportaremos o perigo e as ameaças sozinhos. Não controlaremos nossas ansiedades sozinhos. Não poderemos chegar aos céus sozinhos ao final da estrada. Mas nós não estamos sozinhos. E nunca estaremos. Mesmo que nem sempre tenhamos um ombro amigo conosco em alguma situação. Mesmo que por um período curto estejamos como o salmista, que não enxergava facilmente um companheiro em quem se apoiar, ou em ambientes indesejáveis, que ele também expressa aqui, nós nunca estaremos sozinhos quando estivermos em oração. Jó não estava sozinho em seus questionamentos e em suas dores quando orava. Elias não estava sozinho quando enfrentava Acabe e os profetas de Baal, ainda que ele tivesse feito esse diagnóstico equivocado. Davi não estava sozinho quando orava na caverna e era perseguido por Saul e todo o seu exército. Daniel nunca esteve sozinho na cova dos leões. Jonas não estava sozinho quando orou do ventre do peixe, embora eu não consiga imaginar um lugar para alguém estar tão solitário do que a escuridão de um ventre de um animal no fundo dos mares. Mas quando orava, ele certamente estava ali com o Senhor, ou o Senhor estava ali com ele. O próprio Jesus parecia estar sozinho no deserto quando era tentado pelo diabo, parecia estar sozinho quando foi ao Getsêmani e os seus discípulos dormiam enquanto ele vigiava. Parecia estar sozinho quando o ergueram na cruz, mas a verdade é que Jesus estava em constante oração, Jesus estava constantemente alinhado com o Pai Celestial, e quando assim é conosco, meus irmãos, seguimos bem a nossa jornada. A outra questão que nós levantamos é: a quem o salmista ora? E a resposta: ele ora a Yahvé. E esse é o nome do Senhor aqui, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se revelou em Israel. Ele se dirige, então, ao grande eu sou, ao Todo-Poderoso. O que nos faz perguntar: a quem você recorre? A quem você recorre quando tudo é preocupante? Quem você acha que vai oferecer solução para aquilo que você precisa quando você se vê sufocado, assolado ou enfraquecido? Por fim, o que é que motivava o salmista a orar? As experiências passadas. Aquilo que ele já conhecia de Deus. Ele diz: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele me ouve. Por que o salmista pode dizer com tanta convicção que o Senhor o ouve? É porque ele traz em suas memórias aqueles dias do passado em que Deus lhe atendeu, em que Deus lhe socorreu. Não é assim, irmãos?
nós oramos com muita confiança quando nos recordamos ou quando alguém nos recorda de orações já atendidas. Nós somos revigorados e encorajados a permanecer orando quando atentamos para o que Deus já fez em nosso favor. Nosso tempo de vida cristã provavelmente é suficiente para dizermos com alegria: o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. As angústias, às vezes, isso é muito interessante, as angústias, às vezes, criam dificuldades para ouvirmos o que as outras pessoas tentam dizer. Não é? As angústias, às vezes, trazem dificuldades para nós nos expressarmos. Quando você vai tentar definir o que você está sentindo, o que você está passando, você tem dificuldades de se articular. Porque a angústia, ela faz isso. Ela trava a comunicação. A angústia cria bloqueios. As angústias criam dificuldades para que outros entendam a profundidade dos nossos temores. Mas o fato é que na angústia podemos orar com a certeza de que Deus nos ouve e nos entende. Deus sabe o que nós estamos vivenciando, o que estamos passando. Ele nos ouve sem o menor problema. Porque Ele já nos ouviu. Nós podemos dizer isso com toda certeza, que Deus nos ouve, porque Ele já nos ouviu. Isso já foi demonstrado. E isso nos permite prosseguir. Então, você está angustiado por causa de um conflito mal resolvido? Ore a Deus. Está angustiado por causa de um trauma do passado? Ore a Deus. Está angustiado por conta de um resquício da última pandemia? Ore a Deus. Está angustiado com preocupações com a família? Ore a Deus. Está angustiado por questões econômicas? Ore a Deus. Está angustiado porque o tempo parece escasso demais para tratar de algo urgente? Ore a Deus. Está angustiado porque tem uma cirurgia para ser feita? Ore a Deus. Porque você precisa encontrar alguém para casar? Ore a Deus. Porque alguém traiu a sua confiança? Porque você está insatisfeito no trabalho que exerce? Ore a Deus em meio às suas angústias. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Lembre-se de que você não está sozinho e confie no fato de que Deus te ouvirá e providenciará aquilo que é necessário. A razão da angústia do salmista, ele explica na sequência. E aqui nós podemos já tratar do segundo elemento apontado. Falamos sobre oração. Quero agora falar um pouco sobre a verdade. As nossas atenções agora se voltam, irmãos, para os versos 2 a 4. No verso 2, o salmista revela o que é que lhe fazia sofrer tanto. E nos versos 3 e 4, ele faz referência ao castigo divino que está reservado aos que procedem dessa forma tão abominável. O homem temente a Deus que escreve esse texto está muito ferido. Está desgastado por conta de um dos pecados mais cruéis e com maior potencial de destruição que nós conhecemos, que é a mentira. Então vejam como ele diz isso aqui. No verso 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Meus irmãos, a mentira, quanto mal a mentira traz. A mentira fez os nossos pais caírem no Éden. Ela é a razão primária de todo o drama que nós enfrentamos nesse mundo, ou do lado de cada eternidade. A mentira culminou com a morte de Ananias e Safira. A mentira foi o artifício dos adversários que levou Jesus à condenação. Lembram? Ele blasfemou. Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Ele deseja ocupar o trono de César. Ele não respeita a lei de Moisés. Mentiam desesperados os inimigos do mestre. Mentira. O fingimento, a bajulação, a falsidade, a traição, o espalhamento deliberado de inverdades com o intuito claro de prejudicar o Senhor Jesus era o que também causava aqui profunda tristeza no salmista. E é o que ainda causa muitos estragos no nosso tempo. Não por acaso Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, o ladrão que veio somente para roubar, matar e destruir. Contrariamente, o próprio Jesus se define como sendo a verdade suprema.
E é claro que isso chama a atenção, irmãos, para as manobras que nós fazemos com as nossas palavras. O Antigo Testamento diz que a língua é uma espada afiada. O profeta Jeremias afirma que ela é como flecha mortífera, o que, aliás, se assemelha também ao que diz aqui o salmista. Mal utilizada, Tiago diz, ela é como um veneno que contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Poucas coisas mancham mais a reputação, danificam mais as amizades, prejudicam mais a execução dos bons projetos e são mais capazes de fazer famílias e carreiras dignas desmoronarem do que a injúria, a calúnia e a maledicência. Não é verdade? Essa é a grande arma de Satanás, a mentira. E essa é a grande arma do homem ímpio também, diante de quem o salmista padece, a mentira. E ele tem muita razão em pedir, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Pelas expressões que usa, dá para entender que o salmista estava sendo vítima da hipocrisia de uns e do ataque direto de outros. Lábios mentirosos e língua enganadora, hipocrisia e ataques mentirosos, propriamente ditos. Nada pode ser pior para um homem crente e correto do que uma campanha espúria visando macular a sua imagem. Meus irmãos, essa é uma composição em que nós não temos nem indicação de autoria e nem de contexto. Acho que vocês perceberam. 10 dos salmos de romagem são assim. Nós temos 15 salmos nessa categoria. 4 deles foram escritos por Davi, um deles foi escrito por Salomão, e 10 são completamente anônimos, como o Salmo 120. Mas alguns apontam que, possivelmente, isso é uma mera possibilidade, esse seria um salmo pós-exílico, e que talvez ele pudesse ser localizado no tempo em que Esdras, Neemias e Zorobabel retornavam a Jerusalém, e passaram, então, a liderar a reconstrução da vida religiosa, civil, da sociedade, assim como a reedificação da cidade e dos seus muros. Os irmãos lembram o que é que acontece ali? Eu estou tomando essa versão aqui como uma possibilidade mesmo, nós não temos como dizer que foi exatamente esse o período, mas em termos até de aplicação e de reflexão serve para nós. O que é que acontece naquele contexto? Os líderes do povo, que voltaram para reedificar Jerusalém, foram duramente acusados. Sanbalá e Tobias se colocaram como opositores ferrenhos. Alguns, inclusive, chegaram a se infiltrar na obra para minar os esforços de quem trabalhava sério. Os judeus foram chamados de fracos, palavras pejorativas foram dirigidas a eles para desanimá-los, e até mesmo uma carta infame foi escrita para o rei da Pérsia, lembram? No capítulo 4 de Esdras, nós temos o conteúdo terrível daquela carta. Mentiroso. Os versos 12 e 13 diz ali o seguinte: seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Saiba ainda o rei que se aquela cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Então vejam só, os inimigos de Israel usaram o argumento ardio em um ponto que eles sabiam que iria incomodar o rei. Os persas, que dominavam naquele período, estavam interessados em manter um controle à distância, como era comum em muitos povos da antiguidade. Eles queriam que os seus súditos pagassem os impostos devidos. E pronto, estariam satisfeitos. Então os mentirosos, que sabiam desse detalhe, se apegam a esse ponto e não só o falseiam, como o destacam. As pessoas maliciosas fazem exatamente isso. Elas estudam como podem selecionar as informações, o que devem enfatizar, para quem, de que forma, a fim de alcançar os seus objetivos sórdidos. É uma deturpação do que de fato acontecia. Não é uma questão apenas de mentir, mas de premeditar a mentira. O que aconteceu por conta da carta que eu mencionei? Os irmãos lembram? Durante um bom tempo, a obra de reconstrução foi paralisada. Então, o trabalho não se interrompeu, Deus não deixou de levar adiante o seu plano, mas ele foi
de alguma forma, prejudicado ali em um primeiro momento. É isso que a mentira faz. Seria possível, então, que o autor do Salmo fosse um judeu que vivenciou aqueles dias e que ficou indignado com as investidas dos perversos? Essa é uma possibilidade. A obra foi retomada depois, Deus sempre está com o seu povo, contra aqueles que oprimem os seus servos. Deus continua abençoando os que ele escolhe, continua amaldiçoando a quem os amaldiçoa. Ninguém pode mudar isso, que o diga o falso profeta Balaão. Mas esse modo de pensar, irmãos, justificaria os versos 3 e 4, que tratam do castigo que vem ou que virá sobre os que usam de tamanha deslealdade e artimanha. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? É como se o salmista indagasse qual é a vantagem que tem aquele que mente, que difama, que ofende os outros. O que é que o fofoqueiro espera? Será que ele não vê o juízo de Deus adiante? Qual é o proveito, então, que busca aquele que, sem razão, por orgulho, ganância, inveja, entrega os seus lábios ao engano? O que é que eles receberão? Ele diz, flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Sabe o que é isso, irmãos? Juízo de Deus. Se tivermos que definir em uma expressão única, o salmista está dizendo o juízo de Deus virá sobre aqueles que assim procedem. Mas uma explicação um pouco mais detalhada, nós vamos perceber aqui que as setas referidas eram armas, né, comuns nos campos de batalha. Arqueiros treinados eram capazes de disparar a uma distância significativa, atingir os seus alvos de um modo fatal. As setas eram agudas porque elas eram bem afiadas para penetrar com mais facilidade no corpo humano. Como as setas do guerreiro causam danos profundos, rasgam a carne, derrubam as vítimas, assim faz a língua maldita. Mas a resposta de Deus é proporcional e equipara tudo. O salmista compara esta imagem da guerra, do ataque, né, ao juízo de Deus que virá sobre os mentirosos. Por isso o texto também faz uma comparação com as brasas vivas de zimbro. O que é o zimbro? Um tipo de madeira que é mais dura do que o convencional, conhecida naqueles dias e utilizada idealmente para produzir carvão. Por causa das características típicas do zimbro, o carvão de que ele era feito tinha maior durabilidade. Inclusive, na tradicional versão King James, a tradução desse versículo é flechas afiadas do poderoso com carvões de zimbro. Então, o que é que o texto está dizendo? Que o juízo de Deus sobre os que praticam o mal com a língua será severo, dilacerante e duradouro. Meus irmãos, nós temos aqui alguns aspectos em termos de aplicação também para esse ponto. Nós lembramos que o livro de Provérbios fala do homem de Belial e o caracteriza como alguém que tem uma língua mentirosa e como uma testemunha falsa que profere mentiras. Nós temos o Senhor Jesus dizendo que no dia do juízo os homens serão julgados pelas suas palavras. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós temos o livro de Apocalipse que fala quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, uma lista bem grande. No final ele diz, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre. Então, o que é que será dado? Ou o que é que será acrescentado à língua enganadora? Esses textos respondem a essa questão, e de uma forma contundente. Então, deixem-me dizer, se, porventura, e é óbvio, nós estamos aqui fazendo a aplicação um pouco mais genérica, cada um tem uma realidade, se você tem usado a sua língua para o mal, ou os aparelhos, ou os dedos, já que nós estamos em uma era digital, então não é necessariamente uma fala de viva voz, mas é aquilo que você reproduz, é aquilo que você escreve. Arrependa-se. Arrependa-se. Pare com isso imediatamente, para não receber o castigo de Deus. Mas se você é crente, e por outro lado, você tem sido vítima de terceiros que agem com malícia, com mentira, confie no Senhor.
e ele fará justiça. Não pague com a mesma moeda, não revide o mal com o mal, ore por aqueles que te perseguem. Não se lance em discussões tolas e intermináveis, não perca tempo com palavrórios inúteis, não dê ouvidos a impostores e hereges, porque esses também mentem muito e sofrerão as consequências, e não se vingue de ninguém. Continue apegado à verdade. O nosso Deus é o Deus de toda a verdade. O juízo de Deus é considerado também a hora em que a verdade prevalecerá. Mas Deus conhece a mentira e os mentirosos perecerão. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em último lugar, a paz. Em terceiro lugar, meus irmãos, como peregrinos nesse mundo, nós somos chamados a amar e a semear a paz. Não é verdade? Aqui nós temos o final do Salmo, versos 5 a 7. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Conhecemos a bem-aventurança que Jesus ensinou aos discípulos, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, no primeiro salmo de romagem, o escritor diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Vamos fazer uma pausa, irmãos. Primeiro, para dizer que a expressão ai, que ele usa, é justamente o oposto da expressão bem-aventurado, que eu acabei de mencionar. Se bem-aventurado significa alguém muito feliz, realizado, pleno, esse ai de mim do salmista é uma expressão de lamento, de profunda tristeza. Nós percebemos então que no momento da escrita, ele não está exultando em seu espírito, mesmo porque sabemos que nem sempre o crente andará sorrindo, né? Mas ele tem que seguir confiando no que Deus fará. Agora o salmista também fala que peregrinava em Meseque e que habitava em Quedar. E isso torna a compreensão do texto um pouco complicada. Por quê? Porque Meseque e Quedar são dois locais muito distantes de Jerusalém, e eles estão também muito distantes um do outro. Então, se nós fôssemos entender o texto aqui de uma forma totalmente literal, né, o salmista está dizendo: eu habito em Meseque, habito em Quedar. Ok, ele poderia ser um nômade ou alguma coisa parecida, mas é um pouco difícil de imaginar esse cenário. Basicamente, Meseque ficava na Ásia e Quedar ficava na Arábia. Quando você olha ali a localização direitinho um do outro, eles estão muito distantes, tanto de Jerusalém como um do outro. Então, ou o salmista traz aqui a ilustração de uma vida peregrina a que muitos judeus estavam expostos, e assim eles precisavam enfrentar o ódio dos pagãos vizinhos em regiões hostis, de onde partiam, inclusive, para essa longa viagem a Jerusalém. Nesse sentido, o Salmo 120 é até bem interessante, né, de ser o primeiro dos salmos de romagem, porque é como se fosse o pontapé inicial, né, o primeiro passo de uma caminhada que eles vão seguir até Jerusalém. Ou o salmista está usando uma linguagem figurada para falar sobre o desapontamento dele com os seus próprios compatriotas, que apesar de fazerem parte do povo da aliança, recebiam influências perniciosas e agiam como se fossem incrédulos. Estamos levantando aqui hipóteses, meus irmãos. Nós não sabemos ao certo. Mas sabemos que estas situações todas, elas podem ser verdadeiras para os fiéis, não é? Esse é um mundo de imperfeições. Às vezes nós teremos a companhia de ímpios, imorais, gente que sem fé não terá consideração nenhuma por nós, nos fará mal gratuito. E às vezes o drama maior será a constatação de que pessoas que estão no próprio contexto do povo de Deus nos decepcionarão reiteradas vezes e priorizarão a contenda e o mal. Mas, independente de qual seja o entendimento mais correto dessas palavras, precisamos chamar a atenção para a atitude do salmista nos versos 6 e 7. Ele diz: já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Irmãos, o escritor, assim como talvez alguns de nós, parece bem cansado, não é? A gente olha para esse texto e sente que o salmista está cansado. Ele está desgastado. Ele diz: já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. É como se ele estivesse dizendo, traduzindo aqui: Senhor, eu sinto que já estou no meu limite.
Você já disse isso alguma vez? Já se sentiu assim? Senhor, eu não aguento mais. Já disse isso. Estou no meu limite. É tempo demais que eu venho aguentando essa pressão, essa carga pesada que estão atirando sobre os meus ombros. Eu quero a paz. Eu quero a paz. Eu sou um guerreiro da paz. Eu cedo em tudo que não é inegociável. E por vezes essa é a atitude do crente mesmo, não é? Tudo que não é inegociável, nós estamos dispostos a ceder para vivermos em paz uns com os outros. Eu quero resolver, eu quero reconciliar, eu jogo no time da paz. Mas quanto mais eu tento, quanto mais eu argumento, quanto mais eu abaixo a guarda, mais pisam sobre a minha cabeça, mais me afligem e os homens teimam pela guerra. Esse é o quadro preocupante que o salmista coloca diante de Deus. Ele está pedindo ao Senhor, então, ajuda, intervenção, porque ativamente ele faz esforços pela paz, mas não tem conseguido bons resultados. Não é como alguém que provoca e diz que deseja paz. Já viram? Existem essas pessoas que fazem isso, né? Ele provoca, mas diz, não, eu quero a paz. Não, se você está provocando, você não quer paz. O salmista, ele está empenhado em pôr fim aos conflitos, mas não tem sido fácil. O que é que eu digo para os irmãos em situações parecidas? E se os irmãos estiverem enfrentando situações assim? Eu digo que as atitudes dos outros não podem determinar a sua atitude. As atitudes dos outros não podem determinar a nossa atitude, porque a atitude do crente tem que ser determinada pela palavra de Deus. E sabem o que é que diz a palavra de Deus? Se possível, quando depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, nós temos que admitir que não tem sido fácil viver em paz nesse mundo. Esse mundo tem se tornado um barril de pólvora, um lugar muito insalubre para quem deseja a paz. Muitas vezes se torna cansativo ver as pessoas divididas, usando desonestidade intelectual, se agredindo. E temos, às vezes, um campo muito farto, a internet, não é? As redes sociais, as pessoas se agridem, falam qualquer coisa, provocam. E, por vezes, os crentes também são o alvo nesse mundo. Quantas mentiras nós ouvimos, irmãos? Mentiras para diminuir o valor da igreja, para macular o evangelho. E não seja ingênuo, porque tem gente que odeia os cristãos com todas as forças e trabalha 24 horas por dia, não medirão esforços para guerrear contra o reino de Deus. Mas eu preciso dizer duas coisas aqui importantes. Primeiro, é fato que às vezes, para defendermos ou sustentarmos a verdade, a paz que nós desejamos pode se tornar mais difícil. Não por causa da nossa postura, mas pela postura alheia, que está totalmente fora do nosso controle. Por outro lado, segundo lugar, em compensação, às vezes, e agora, meus irmãos, eu vou falar de uma forma muito particular, talvez seja a sua percepção também, às vezes eu vejo alguns crentes bélicos demais. Bélicos demais. E que querem justificar a sua rudeza. Então, eles dizem, eu prefiro a verdade do que a paz. Bom, essa premissa é até correta. Né? Se tiver que fazer alguma escolha, eu prefiro a verdade, a fidelidade a Deus, acima de qualquer coisa, do que propriamente a paz. Ok. Mas nós não podemos tratar essas coisas como se elas fossem irreconciliáveis, como se elas fossem excludentes. Ou eu prezo pela verdade, ou eu prezo pela paz. E aí as pessoas vivem guerreando como se fossem ímpias. Deixa eu dizer uma coisa, o crente aprecia a verdade e a paz ao mesmo tempo. Ele tem estas duas coisas em alta estima. Ok, talvez em alguns momentos não consigamos ter. Em alguns momentos nós não vamos conseguir ter as duas coisas, mas nós podemos sim trabalhar por ambas. Nós podemos trabalhar por ambas. Eu posso, do fundo do meu coração, como crente, desejar a verdade e desejar a paz. Até porque, meus irmãos, atenção, a verdade de Deus traz paz ao coração dos homens. Ela também tem esse efeito. E atenção de novo, no céu, todos nós estaremos dominados pela verdade
e todos nós estaremos desfrutando de plena paz. Então, não trate a verdade sempre como se ela necessariamente tivesse que atiçar os ânimos, chocar os ouvintes, causar tumulto em função de uma suposta sinceridade impiedosa. Já viram isso também? Algumas pessoas que dizem assim: eu sofro porque eu sou sincero, porque eu falo a verdade mesmo, eu sou transparente, eu digo o que eu penso, doa quem doer. Bom, você não pode justificar o dizer a verdade dessa forma, porque a verdade, ela é colocada também para trazer efeitos muito benéficos. Ela traz perdão, pode trazer mais consciência, pode trazer mais fruto do Espírito. Quando eu estou pregando a palavra de Deus agora mesmo, vocês podem ter certeza, eu estou pregando a verdade. E a verdade pode ser incômoda em certas situações para muita gente, mas eu prego com a esperança no meu coração de que a paz de Deus, sobretudo, encha o coração de vocês através da verdade das Escrituras Sagradas. Então, na maioria das vezes, a oração, a verdade e a paz serão aliadas, caminharão juntas, fazem parte da nossa vida como crentes e precisam ser bem cultivadas. A verdade nem sempre gera turbulências e problemas, porque a verdade pode ser dita e defendida com amor, respeito e consideração. Agora, sabe o que é que sempre gera turbulências e problemas? A mentira. A mentira é o grande problema. Então, a grande inimiga da paz não é a verdade. A grande inimiga da paz é a mentira. É o que o salmista chama aqui de língua enganadora e lábios mentirosos. O que destruiu a paz no Éden não foi a verdade. O que destruiu a paz no Éden foi a mentira. Então, não é a verdade que tem que ser sacrificada, não é a paz que é tão preciosa que deve ser sacrificada, mas é a mentira que tem que ser combatida. E quando sofrermos qualquer injustiça, irmãos, o Senhor estará conosco para nos livrar e nos dar conforto. A oração, a verdade e a paz. Que quando sairmos caminhando por aí, viajando por esse mundo, nos lembremos de levar esses 3 itens na nossa bagagem: a oração, a verdade e a paz. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus amado, Pai de misericórdia, clamamos a Ti, oramos a Ti, porque só a Ti nós podemos recorrer. Tu és o Deus de toda a verdade, neste mundo repleto de tantas mentiras. E Tu és aquele, ó Deus, que socorre, que abençoa, que caminha ao lado daqueles que Te servem. Nos ajude, Senhor, para que tenhamos a verdade nos nossos lábios e não a mentira. Nos ajude, Senhor, para que sejamos sábios ao cultivar a paz, que é uma expressão exterior daquilo que o Senhor já nos concedeu em nosso coração. Da obra que Jesus já realizou, nos dando paz com Deus. Que assim, ó Deus, sigamos o nosso caminho seguros e confiantes. Olhando para Ti, olhando para a cruz. Em nome de Jesus. Amém.